Relação desafiadora e complexa. Educar os filhos, edificá-los em um caminho para que possam ter segurança, paz e trilharem um caminho do qual se alegrarão e nós, junto com eles, poderemos também sentir que fizemos bem o desafio de direcioná-los. Quem não deseja viver um período de trabalho com os filhos, de estar ao lado deles, bem-sucedido, abençoado e o menos desafiador possível? Pois é, tive o prazer ao longo dos 20 anos na minha carreira de acompanhar muitas famílias nessa busca, dedicando-se, buscando o melhor. Quantas trocas, choros, abraços, torcidas. Alguns, quando comecei a trabalhar, hoje já são mestres nas suas áreas de profissão. Como é gostoso ver o quanto essa relação de assistir as famílias, estar perto, ensina e deixa de lembrança. E hoje eu trouxe para o post um pouco dessas memórias. Muitos chegaram há pouco tempo, o canal tem uma semana, completou ontem, são 200 pessoas e mais de 50% dessas pessoas são novas. Então eu queria só contar para vocês que tudo isso começou quando lá muito nova, com 14 anos de idade, eu já escolhi o magistério, sabia que queria trabalhar com educação. E ao fazer magistério, sendo auxiliar na sala de aula, já observava perfis de alunos que desafiavam demais, eram chamados pela coordenação, já acompanhava ali coordenadoras orientando famílias e fui percebendo que na minha formação pedagógica o meu prazer maior sempre esteve nos desafios, naqueles alunos que eram mais impulsivos, mais desafiadores em sala de aula e que ao mesmo tempo eram esses o que eu via tendo muito sucesso na hora do pátio, nas relações com os amigos e essa complexidade de comportamentos em família, relações psíquicas que vêm para a sala de aula, tudo isso me fascinou e eu fui buscando as minhas pós-graduações, criando aí toda essa trajetória da qual eu sento hoje e digo: existe desde a pedagogia, da psicopedagogia, neuroeducação, mestrado na educação e muito do que eu fiz para os pais tem a ver com fortalecimento familiar. Atender, sim, aquele meu sujeito aprendente, ajudando-o a entender seus distúrbios ou dificuldades ou transtornos no aprendizado, mas sempre e cada vez mais consciente de que se eu trabalhasse somente com eles e não trouxesse as famílias para muito perto, não daria tão certo. E essa coisa de estar junto, pacientes sendo atendidos e me aproximando das famílias, foi o que mais deu alegria na minha vida e experiências incríveis que eu espero poder contar muitas delas aqui. Mas hoje, relembrando esse eixo norteador sobre fortalecimento familiar, eu quero te perguntar se você, como eu, também já não escutou aquele ditado que fala assim: a caminhada da fé fortalece e trabalha até o cérebro. Vocês têm ouvido no Instagram, vídeos no WhatsApp, em outras redes sociais que mostram, e é verdade, provam que quando as pessoas estão orando, quando as pessoas estão firmes na fé, o quanto até o cérebro é alterado? Pois é, como alguém que estudou o cérebro e maior parte do meu trabalho tem a ver com funcionamento cerebral, eu sou fascinada por essa área, porque em mim isso se tornou uma grande verdade, né? A fé foi um grande estruturador que me permitiu essa busca de equilíbrio, falar de fortalecimento familiar e ao mesmo tempo cuidar do meu fortalecimento familiar. Eu também sou mãe, esposa, que trabalha fora, que tem objetivos e buscas e aquela rotina toda de cá, cuidar da casa, todas as demandas que nós sabemos que
para fazer bem feito tudo o que fazemos, se não há um eixo norteador, nós sofremos muito mais do que gostaríamos de sofrer. E aí, em 11 de outubro de 2022, se eu não me engano, eu estava relendo algumas anotações que me fortaleceram e que me ajudaram a não cair em situações maiores, porque que a gente cai em situações desafiadoras, isso não temos dúvidas, não é mesmo? Mas como não ficar lá no buraco, como viver desafios complexos, mas no dia seguinte já conseguir estabilizar, encontrar o eixo de novo. A fé ajuda muito, não a religiosidade, nada disso. Tenhamos olhos e ouvidos positivos e saudáveis para pensarmos num eixo que vai em qualquer denominação, podemos dizer, né? Que esse eixo, eu tenho uma fé, eu tenho algo interno que por mais que me venham os desafios, eu tenho uma estrutura que por mais que dobre como um bambu, não quebra, não é mesmo? E naquela data, 11 de outubro de 2022, ao reler as anotações que me ajudaram, eu senti no meu coração que era para publicar aquelas anotações, senti fortemente. Na hora me deu muita dúvida. Eu falei, será que eu quero publicar isso por uma vaidade, escrever um livro por vaidade? E eu fiz um pedido para Deus. Não sei quem já viu aí na Escritura Sagrada, conta algumas coisas assim, né? Pessoas que fizeram pedidos específicos para entender se Deus realmente estava se alegrando daquilo. E o pedido que eu fiz antes de dormir à noite, na madrugada, no horário que eu tinha pedido, aconteceu. Então, no dia 12 de outubro de 2022, eu sentei e reescrevi aquilo tudo que eu tinha escrito a punho nas caminhadas de fé. Pois é, tornou-se um livro que está acessível na Amazon. Quem puder e quiser adquirir, será um prazer, além de ter você aqui no canal Páparo, ainda te ter como um leitor desse material. E hoje eu quero falar um pouquinho dele. Olha que interessante. Uma das mensagens que eu tinha anotado estava escrito assim: inteligência espiritual. Eu já falei, inteligência familiar, tudo na minha vida vai para reflexão para ajudar famílias, né? Naquele dia eu tinha ouvido uma mensagem que era baseada em Salmos 119. E essa mensagem de Salmos 19 diz assim: tu nos ordenaste a guardar os teus preceitos diligentemente. E teve a explicação da mensagem nesse dia que aos meus ouvidos eu guardei dessa forma aqui, ó. É um salmo que se preocupa em tornar a nossa vida inteligentemente melhor quando buscamos Deus. Leia mais vezes, medite mais vezes nesse salmo, ore esse salmo e terás riqueza de vida nele. Então, sugere uma experiência. Quanto mais você lê, isso estrutura. Vão juntando os fiozinhos aí. Essa busca a Deus, ela nos leva a encontrar uma satisfação plena. Ouça essa mensagem pensando no relacionamento com seus filhos, na sua casa, essa satisfação, essa vida melhor, ok? Que é individual, depois compartilhada no coletivo, com que cada um consegue. Essa satisfação plena, ela se encontra em conjunto com Deus. Tá vendo que não é religião, né? Se encontra com Deus e ela se completa na eternidade. Hoje, ela não é tão completa. Um dia será perfeita ao lado de Deus. Mas o que vale muito é pensar que patina e não sai do lugar aqueles que buscam uma satisfação, mas que não tá em Deus. Não lembra que a fé é uma estrutura que não se compara à outra. Ficam como partes desmembradas.
E então essas pessoas apenas conseguem sobreviver. Elas não vivem, elas não estão satisfeitas. Imagina em casa uma pessoa não satisfeita, o quanto isso é delicado. A sua família tem sobrevivido ou ela tem vivido? A sobrevivência, ela enche, mas ela não preenche, porque ela não satisfaz. Nós não podemos sobreviver em família. Nós precisamos viver preenchidos e isso vai afetar, inclusive, o potencial de aprendizagem do seu filho para projetos futuros de carreira, para a formação dele ao longo dos anos escolares. Olha essa relação maravilhosa que a profissão me permitiu, que a caminhada de fé complementa e que eu posso compartilhar hoje com pais e mães que também querem de verdade uma construção diária que não é uma sobrevivência, como se você estivesse patinando e não consegue sair do lugar. Não é para ser assim. Ainda que você tenha que aguentar, suportar e se fortalecer dentro de um ambiente em que você parece não estar saindo do lugar, creia, ao longo do tempo as coisas clareiam e acontecem. Por quê? Porque essa fidelidade, esse ensinamento que só vem da fé, esse preenchimento que só Deus dá, só Ele é criador, nós não pedimos nem para nascer, né? Deus nos conhece desde o ventre. E aí essa estrutura inabalável ao longo do tempo te faz errar muito menos e acertar mais, suportar desafios, pois é. E quem sai ganhando? Nós, claro, que vamos ao longo do tempo sendo pessoas melhores, abrindo mão um pouco mais de nós e permitindo com que as pessoas ao redor, principalmente em casa, estejam crescendo conosco, sendo realizadas, nos tornamos pessoas menos egoístas. Tudo isso a fé faz. A fé faz. E olha que bacana, de Salmos, um livro que todos nós, independente da religiosidade ou da denominação que seguimos, olhamos para os Salmos. E ali está escrito sobre ordenar e guardar diligentemente, quer dizer, guardar com amor e com carinho os preceitos que dizem: só há satisfação plena em Deus. Então, se uma família está sofrendo, patinando e sentindo que não está colhendo o que ela gostaria, é tão importante que se dê mais espaço às questões de fé. Trazer Deus para essa rotina, e eu quero encorajar você que está aqui nesse canal a olhar e dar mais espaço para Deus. Isso pode fazer toda a diferença em problemas grandiosos que você pode enfrentar aí há anos, inclusive. Mas que de repente, como disse essa mensagem que eu ouvi, se eu não me engano, em 2013, e estava lá anotadinha no meu caderno, e eu transferi para um livro para compartilhar com outras pessoas. É uma das mensagens que me ajudou a me estruturar mais, que me ajudou a lembrar. Pois é, se eu ficar buscando em todos os lados, se a minha mente buscar em qualquer lugar firmeza, clareza, eu vou me perder. Mas existe um caminho em que você consegue se estruturar melhor. Que a gente guarda ali o que está aprendendo nessa fé, olhando para esse Deus que é tão real, que é tão de comunhão, e você consegue o que estão provando através da ciência. O seu cérebro começa a funcionar de uma maneira diferente. Você começa a ter menos dúvidas, a ser menos ansioso, porque ele nos ensina isso. Mas se não guardarmos os ensinamentos, imagina como conseguiremos ensinar aos filhos, por exemplo. Então dê um espaço na sua agenda familiar, nas suas relações, pais e filhos, para que vocês criem na rotina de casa
um tempo, um espaço para essas coisas eternas que não passam. Falar sobre fé, o que é Deus para cada um, trazer as mensagens, que a Bíblia, a palavra de Deus não seja o enfeite da casa. Isso fez absoluta diferença na minha vida. Uma pessoa de temperamento forte, dentro de um lar com pessoas de temperamento forte, cada um com as suas intenções e desejos, mas quando a gente traz Deus, as coisas podem até ferver, mas elas depois são colocadas no eixo. E isso é indispensável quando você quer olhar o que você tem feito da vida do seu filho. Você tem sido uma pessoa que ele está assistindo uma sobrevivência, uma coisa amarrada, ou ele está presenciando você tendo uma vida que passa por desafios, mas que está ali sempre com um objetivo principal, um centro de vida que se abala menos? Pois é, lembre de onde eu comecei esse assunto, lá de uma trajetória na educação, vendo quanto as famílias mostram o desejo de amadurecer. E essa mensagem pode nos ajudar a refletir. Como vamos amadurecer sem coisas que são eternas e inabaláveis? O quanto do inabalável temos trazido para dentro de casa? Os nossos filhos serão iluminados, serão abençoados e fortalecidos se dentro dos lares nós conseguirmos esse eixo da fé que enverga, mas não quebra. Esse espaço já existe na sua casa? Não aceite sobreviver. Não aceite sobreviver. Há uma vida plena que Deus pode e está doido para nos ajudar a construir. E os nossos filhos assistirem, aprenderem e estarem junto conosco nessa caminhada. E eles percebem, entre erros e acertos, há um ponto que não se abala. Imaginem as estruturas psicológicas desses filhos vivendo na sociedade, estudando e se formando com princípios mais inabaláveis, construídos junto com seus pais. Pense sobre o fortalecimento familiar da sua família.